modificando a inscrição das runas do Falenstar Pendante, aumentando as runas ilusórias para tornar o host compatível com o seu controle. Aishi psou neste exato momento. A luz azul brilhou nos olhos de Lei Lin, e muitos padrões transparentes começaram a aparecer na superfície do pingente Falenstar. Em seguida, tudo o que ele precisava fazer era prosseguir com as modificações de acordo com os padrões transparentes do pingente Falenstar. E o Aishi poderia ajudar Lei Lin durante o processo de inscrição, para que não houvesse erros. Usando um par de pinças para pescar o Falenstar Pendante em um pano branco, Lei Lin tirou uma caneta de inscrição sólida e começou a esculpir finamente na superfície da cruz. Neste ponto, sua mão era como uma escultura de aço, tão estável quanto possível, sem sequer um único tremor. Isso exigia uma enorme quantidade de atenção e resistência e consumiu muito tempo e energia. Com o passar do tempo, gotas de suor começaram a pingar da testa de Lei Lin. A modificação das runas de Falenstar Pendante é um sucesso. Ele adicionou runas reforçadas, runas de dissipação de energia, runas de extensão. Como ele ouviu e lembretes de shape, Lei Lin revelou um sorriso. Imediatamente, ele pegou outra caneta de inscrição ao lado dele. Tinha sulcos em seu corpo e era tão sólido quanto. Em seguida, preencherei essas gravuras. Lei Lin acendeu 2 copos e começou a derreter as matérias-primas que separara dos artefatos mágicos. Esses copos agora continham apenas líquidos. Posteriormente, Lei Lin seguiu uma proporção fixa e misturou os 2 líquidos juntos. Lei Lin brincou com as ranhuras na caneta e se abriu, revelando um buraco para despejar água. Imediatamente, ele despejou o líquido negro prateado concentrado no corpo da caneta. Belas runas começaram a piscar e piscar em torno da caneta de inscrição, produzindo um brilho encantador. Com uma expressão de satisfação, Lei Lin empurrou a ponta da caneta contra os rastros das inscrições esculpidas anteriormente, repetindo o processo novamente. Mas desta vez, a caneta deixou um líquido preto prateado em sua trilha, preenchendo cada entalhe da inscrição. Depois de terminar o último golpe, Lei Lin mediu a cruz completamente reformada e assentiu com satisfação. Ativar. Lei Lin usou a antiga língua de Byron e leu 2 palavras. Pong. Um raio cilíndrico de luz cinzenta começou a sair da cruz. Fios de luz prateada se moviam ao longo das inscrições rúnicas que Lei Lin havia esculpido anteriormente. Enquanto os raios prateados e cinzentos continuavam se misturando, eles ficaram mais brilhantes e acabaram engolindo o pendante da estrela caída. Quando os raios desapareceram completamente, o pingente da estrela caída mudou completamente na aparência. Ele só retinha a forma da cruz, mas era mais volumoso do que antes. Além disso, havia mudado de uma cor preta prateada para um tom de vermelho escuro. Na superfície, havia numerosas inscrições rúnicas finas e detalhadas, fazendo com que os fragmentos originais de gemas estivessem escondidos embaixo dela. Lei Lin, em seguida, pegou o pingente da Falstar, notando que seu peso era mais pesado do que antes. Bip. A atualização do Falenstar Pendante agora é bem sucedida com os artefatos mágicos de nível médio. Defesa física atual: 24, defesa mágica. 25, Aishi psou novamente, trazendo Lei Lin a boa notícia. A defesa física aumentou de 13 para 24 e a defesa mágica subiu de 15 para 25. Nada mal, realmente não é mal. Esse alcance quase superou a defesa de Scales of Kemoin. Era quase equivalente a ganhar outro feitiço defensivo inato. Lei Lin estava naturalmente muito satisfeito. Mas havia muitos outros artefatos mágicos que possuem melhores feitiços inatos. Ou teria outro aumento de poder e defesa no futuro. Quanto ao Falenstar Pendante, a menos que ele encontre materiais ainda mais preciosos para atualizar, seria difícil aumentar suas características defensivas conforme as exigências de Lei Lin. Assim, a longo prazo, concentrar-se em seus próprios feitiços inatos era mais confiável.
Na costa sul, as categorias de acólitos usam artefatos mágicos para iniciantes. Os magos de nível 1 usam artefatos mágicos de nível médio e os ocasionais artefatos mágicos de nível iniciante. Apenas os magos de nível 2 extremamente poderosos têm a capacidade de se apossar de artefatos mágicos de alto grau. Lei Lin pensou na informação que viu do livro da serpente gigante. Embora a era do grande mago Serome tenha sido um tanto distante, uma distribuição espacial de poder e cultura em toda a costa sul pode ser vista. Agora que o Falenstar Pendante foi promovido a um artefato mágico de nível médio, é eficaz para Lei Lin como um Arlock de nível 1. Isso, é claro, deixou-o de bom humor. O Great Khan Margaret atravessou o Ducado de Ilan e vários reinos próximos. Era também um lugar que era necessário atravessar para entrar na Torre do Anel do Marfim da Enea, controlada pelos Magos da Luz. Claro, isso foi apenas no que diz respeito aos magos. Cidadãos comuns deste ducado raramente saem do reino, desde o nascimento até a morte. Até mesmo seus mercenários só receberam missões dentro do reino. Mercenários e bardos errantes que viajaram pela vizinhança podiam usar a experiência que adquiriram para ostentar ou ganhar respeito. Great Khan Margaret está cheia de perigo. Mesmo uma viagem apressada leva vários meses. Lei Lin franziu ligeiramente a testa ao pensar nas informações sobre o grande Khan. O transporte no Magus World era inconveniente, causando uma grande inconveniência para os magos que viajam por toda parte. Claro, ele tinha outra escolha que ele poderia montar em uma aeronave. Mas, infelizmente, esse meio de transporte não só era caro, como havia apenas um número fixo de datas por ano para sua partida. Além disso, havia requisitos rigorosos para os passageiros. Eles precisavam de uma família local ou de uma organização para serem seus fiadores. Lei Lin já estava na lista de procurados da Abyssal Moon Forest Academy. Então, naturalmente, ele não esperaria pela aeronave e teria que correr a pé. A boa amiga de seus pais, aquela tia Marian, onde ela mora? Lei Lin perguntou a Ivy, que estava atrás dele. Angler Town ao lado do Great Khan. Ivy disse em voz baixa. Lei Lin assentiu. O sangue desta menina o ajudou muito. Além disso, não houve conflito no itinerário. Sob tais circunstâncias, ele não se importava em dar uma mãozinha. Bem então. Primeiro vou mandar você para Angler Town para encontrar sua tia Marian. Lei Lin disse a Ivy. Senhor. Tudo bem se eu seguir você por aí. Depois do que Lei Lin disse, Ivy ficou em silêncio por um momento antes de fazer essa pergunta. Mas por quê? Eu não te tratei muito bem. Lei Lin ficou surpreso. Quando ele atravessou, ele era da nobreza, um acólito de magus respeitado. Ele nunca cuidou de ninguém antes. Ivy sofreu uma pequena doença nesta jornada. As coisas teriam mudado se Lei Lin não fosse um mestre de poções. Além disso, de vez em quando, Lei Lin precisava tirar de Ivy um grande tubo de sangue. Ele simplesmente não conseguia compreender por que essa garota ainda queria continuar seguindo-o. Talvez eu fosse charmosa demais. Ou ela estava tão oprimida que sentimentos distorcidos começaram a surgir. Lei Lin deixou a imaginação correr enquanto esfregava o queixo. Isso é para se vingar, mas ele logo descobriu o que a garota tinha em mente. Ivy abaixou a cabeça, obviamente concordando tacitamente. Ivy, você deve estar ciente de que, devido à constituição genética de sua família, antes de encontrar a técnica de meditação perdida, você nunca será capaz de ser um aprendiz. Mesmo eu não posso fazer nada sobre isso. Só porque Ivy e Lei Lin eram herdeiros da mesma linhagem antiga, ele sentiu que deveria esclarecê-la com ela. Eu sei. Mas peço de você para me vingar. Por esse motivo, estou disposto a sofrer qualquer consequência. A garotinha fez seu último esforço. Me desculpe. Magos defende transações justas. E independentemente da sua riqueza, saúde ou espírito,
Não é suficiente para me lidar com outro oficial Magus. Leilin não hesitou em rejeitar o pedido da menina. Ao ouvir as palavras implacáveis, porém muito reais, de Leilin, os ombros de Ivy tremeram, abraçaram os joelhos dela enquanto ela se sentava na carruagem e ficou em silêncio. Logo, a carruagem entrou em Angler Town. Esta era obviamente uma área de reunião de magos. Havia poucas pessoas, quase nenhuma, e a arquitetura dos edifícios em volta retratava um estilo sombrio que parecia frio e estranho. Até a atmosfera estava cheia de um fedor úmido de putrefação. Este tipo de lugar não parece muito bom. Leilin franziu a testa. De acordo com sua experiência, esse tipo de distrito perigoso ao lado da principal estrada de transporte, habita aqueles que nutrem pensamentos ruins, magos que não têm para onde recorrer. Simplificando, queria criminosos. Leilin se sentiu mal por Ivy. Eles seguiram a rua e eventualmente cheguei à placa que Ivy havia reportado antes. Aparecendo na frente de Leilin havia um sótão de 2 andares dilapidado. Pranchas de madeira negras à beira do colapso revelaram uma atmosfera decadente. O primeiro andar foi convertido para parecer uma mercearia. Mas não parecia estar indo muito bem, e as pessoas que entraram eram apenas algumas. Estacionando a carruagem ao lado, Leilin puxou a mão de Ivy quando entraram na mercearia. Marianne! Marianne está aqui! Gritou Leilin. Ele não tentou esconder as flutuações de energia em seu corpo enquanto a estrada para Angler Town estava desimpedida. Respeitado Magus Lore, como posso atendê-lo? Antes que Leilin pudesse terminar suas palavras, uma senhora de meia-idade obesa com um avental grisalho e uma maquiagem espessa saiu, expressando humildade e lisonja. Se não fosse pela aura do acólito nível 3 que ela tinha em seu corpo, com esse tipo de imagem, ela parecia exatamente uma dona de casa cruel. Isso é Mariano? Perguntou Leilin a Ivy, que estava em um canto. Sim. Sim, Ivy acenou com a cabeça. Leilin finalmente entendeu por que Ivy estava tão pouco disposto. Pelo jeito, os pais de Ivy provavelmente não tinham mais ninguém a quem recorrer naquela época. Por isso, permitiram que a governanta enviasse a Ivy para Marianne. Isso é Ivy. Alguma impressão? Leilin puxou Ivy na frente dele. A filha de John. O rosto de Marianne mudou um pouco. Sobre a família Lannister, eu me sinto triste, Marianne disse enquanto ela espremia algumas gotas de lágrimas. Ponto. Naquela época, eu passei e a governanta me implorou para trazê-la para cá. Leilin falou brevemente sobre a causa e os efeitos. Ao ouvir que ela tem que oferecer abrigo para Ivy novamente, o rosto de Marianne ficou completamente embaraçado, como se as coisas já fossem difíceis para ela. Leilin calculou, se ele não estivesse por perto, Ivy já teria sido afugentado. Como é o que o senhor quer? Então tudo bem, ela respondeu com um sorriso feio. Depois de lutar por um longo tempo,